Oi! Raiz, Ricardo, bom dia. Cheguei! Que delícia. Tudo certo e Tudo por bom, aí? Elis? Tudo Que joia. tá bom? O som tá Vocês estão me ouvindo tava bem? em Ah, tá. Porque eu botei o muito bem. microfone aqui, mas não sei se Tá vai ótimo. funcionar. Ótimo. Ai, que delícia! Tô vendo o povo entrar ali que eu já conheço. Ju, seja bem-vinda. Ah, outra Ju! Pensa no Instagram que tem Ju. É esse meu. A Kézia. É o Nosso Instagram povo das... de mulherada que quer buscar transformação em uma vida melhor. Adri, olha lá, olha que legal. Que show. E aí, Pri, como é que tá aí? Já apresentou? Ah, super feliz, Elis, super feliz. Minha primeira live aqui. O Clube das Mães, ele tem o objetivo de trazer pessoas, depoimentos, experiências para que possamos despertar a nossa melhor versão. Eu tenho um carinho especial por cada um que passa por aqui, pessoas incríveis, e hoje não está sendo diferente. Então, né, pessoal, começando aqui mais essa live, o poder de tomar decisões com a Elis, que é mentora, especialista em inteligência emocional, e vem nos contar um pouquinho da sua trajetória, das experiências incríveis que ela tem vivido depois de tomar importantes decisões, né? Então, seja muito bem-vinda. Obrigada, Obrigada Pri. pela sua Obrigada pelo disponibilidade. convite. Fico muito feliz em poder ajudar, em poder estar Eu aqui compartilhar minha experiência, minha vivência, com tanta gente aí que eu sei que está buscando, né, se desenvolver, buscando algo novo na vida. Então, a live de hoje com certeza vai ajudar muito nesse sentido. Eu queria pedir para vocês que estão entrando agora, quem puder, já vai no aviãozinho, manda essa live para o máximo de pessoas que vocês conseguirem. Quer dizer, pessoas que vocês acreditam que esse conteúdo vai ajudar. Mulheres que querem fazer uma mudança de vida, mulheres que precisam aí deixar um relacionamento tóxico, tomar uma atitude e não tem coragem. Então, se vocês puderem vir aqui no aviãozinho, essas amigas de vocês, as conhecidas, para a gente compartilhar essa live, né, Pri, com outras pessoas e poder levar esse conteúdo não só para o Clube das Mulheres, como é o teu maior intuito aqui, como eu também poder levar para as minhas clientes e seguidoras, mas também a gente levar para outras mulheres que não estão acostumadas, né? Que não estão aqui com o nosso conteúdo diariamente. Então, para a gente é um prazer enorme ter todos vocês que estão aqui. Fiquem com a gente, vai valer muito a pena. Fiquem até o final, que a nossa conversa vai ser muito legal. Tenho certeza que vocês vão sair daqui com bastante insight, com bastante vontade de causar uma mudança aí na vida, que com certeza é muito positiva. Então, fiquem com a gente. E vamos embora, né, Pri? Vamos falar sobre a importância de tomar decisões na vida. nós falamos, né, Elis? Vai estar quem Nossa! Deus quer que esteja, Gente, né? Então, essa mulher me nós falou uma frase antes de começar a live que eu fiquei assim, falei, Pri, eu não sei se o horário é um horário bom, né? Eu também estou retornando para a live agora, já fazem mais de 3 anos que eu não fazia, porque eu tive gêmeos e fiquei afastada por um tempo. Então é a minha primeira live nessa volta, eu tô super feliz, super energizada, porque eu amo fazer live, eu amo a troca e quero muito que vocês estejam aí, compartilhem com a gente, falem, mandem perguntas, interajam com a gente, né? Isso abastece muito. E antes de começar a live, eu disse pra Pri, ó, eu não sei como vai ser, se vai ter muita gente ou não, porque o horário é um horário meio ruim, assim, né? Não, muita gente está trabalhando, mas a gente vai dar o nosso melhor. Bom dia, Fê! A gente vai dar o nosso melhor, vamos fazer com que seja, né? A entrega vai ser integralmente assim, né? Do nosso coração. Oi, Lúcia! Ai, que delícia ver todo mundo aqui. E aí a Pri me falou assim, Elis, vai estar nessa live quem Deus quer que esteja. isso é aprendi no Mulheres de Fé. E isso tem tocado meu coração para cada coisa que eu vou fazer, Liz. Eu acho que Nossa, virou um lindo. mantra Foi mesmo. uma E colocação perfeita, perfeita. Nai, seja bem-vinda, minha amiga que mora aqui na Espanha também, que está na contagem regressiva para essa live, a semana toda esperando. Seja bem-vinda, amiga. Ô, Pri, mas foi fantástica a tua colocação. Deus vai estar quem Deus quer que esteja. E eu achei lindo e incrível. E se você está... então vamos Com propósitos certeza, dele, com né, Elis? certeza.
E vocês que estão aqui hoje, pode ter certeza que é porque Deus quer que vocês estejam. Então fiquem. Fiquem aqui até o final, que eu tenho certeza que vai valer muito a pena e que Deus está trazendo alguma mensagem para vocês. E para quem não conseguiu, né, assistir, que vai ter gente vendo esse vídeo depois, essa live depois, nada é por acaso. Talvez o momento dessa pessoa assistir isso seja daqui umas horas, seja daqui um dia ou dois, porque tudo tem um momento certo para acontecer. E quando se trata de tomar decisões na vida, eu acho que existe o time certo. Então, nada é por acaso. Se você está aqui, fique aqui com a gente, que vai valer muito a pena. Então, essa live, né? Essa live, a palavra é toda sua e nós queremos ouvi-la. Como foi para você a mudança para a Espanha, esse novo relacionamento, a chegada dos gêmeos, essa reviravolta na sua profissão, né, Elis? Então, se você não tivesse tido a coragem, a ousadia de tomar decisões tão importantes, com certeza você ainda estaria na zona de conforto, né? E eu acho que não era lá o seu lugar. Então, por favor, vamos falar sobre conte. isso, então. Eu acho que é bem isso, né? A gente quer muito estar num lugar, mas não quer sair da zona de conforto. A gente quer muito ter uma família legal, um marido bacana, uma vida que, né, uma vida épica, né? Ter tudo. Só que a gente não quer sair do lugar que a gente tá. A gente não quer atravessar o deserto. Mas para chegar onde a gente quer chegar, a gente tem que dar passos. A gente tem sim que atravessar o deserto. E por que não? E eu passei por tudo isso. Tinha uma vida, posso dizer que era uma vida boa. Eu conquistei muita coisa financeiramente. Desde muito nova, eu me casei com 26 anos. Eu tinha uma vida toda estruturada desde muito cedo. Bem-vinda, Angelita. Uma vida estruturada, né, desde muito cedo, uma estrutura familiar muito boa, que sempre me deu muito apoio em tudo. A minha vida foi, até que chegou aos 29 anos. Eu tinha ampliado minha loja, eu trabalhava demais. Eu estava num casamento que eu posso dizer que não era feliz, não era infeliz, mas também não era feliz. Era uma coisa muito morna e não era aquilo, né? E um belo dia aconteceu que nós tivemos uma discussão e na discussão eu falei, tá querendo se separar? Ele falou, por mim sim. E para mim falou uma vez, não falou duas, né? Então tá, se é assim, vamos fazer isso. E aí eu tomei a decisão, me separei. Foi muito difícil. Na época, minha família não aceitava muito, né? Não é assim, vamos ver o que dá para fazer e tal. Acabei voltando a namorar com meu ex-marido por um tempo, mas eu vi que realmente não dava. E 8 meses depois eu disse, não, é isso mesmo, eu preciso ficar sozinha, não existe amor, eu não tenho como levar essa relação. E aí começou o primeiro deserto, né? Quando eu me divorciei, foi o primeiro deserto que eu atravessei, porque até ali tudo ia tão bem e de repente eu senti que eu voltei muito para trás, como se no jogo da vida eu tivesse voltado 10 casas para trás. Eu me senti muito perdida, assim como muitas de vocês que eu sei que estão aqui, a gente sente que deu tudo errado, que se sente sem futuro. O que vai ser daqui para frente? O que eu faço? Chorei muito, precisei de ajuda na época, porque sozinha eu não conseguia. E eu acho que é muito importante também a gente reconhecer quando não consegue, vai, busca ajuda e recebe um novo direcionamento e um impulso, né, para fazer o que precisa ser feito. E aí eu comecei a cuidar de mim, a me olhar, me amar e passar um tempo comigo, aprendi a desfrutar da vida, eu precisava mais, eu sabia que eu queria muito mais. E eu sempre digo que Deus, a gente dá o passo e Deus bota o chão, né? Quando Deus dá um desejo no coração, é porque Ele vai dar o suporte para a gente fazer as coisas. Só que Deus dá o desejo, a gente se prende no medo, porque a gente acha que é a gente que vai fazer tudo, mas não é. É Ele que faz, a gente só tá aqui de boneco. Mas Ele dá o desejo, quando Ele dá o desejo, é o sinal do radar que eu preciso. Faz o que Ele está pedindo, que Ele vai dar suporte. E foi o que eu senti que eu precisava fazer. Na época, né, em meio a tantas coisas, eu senti que a vida estava me pedindo mais. Eu queria viver, eu queria viajar, eu queria desfrutar e eu trabalhava demais. Eu trabalho desde os 9 anos de idade, né? Trabalhei 14 anos no mercado dos meus pais e trabalhei, que quem conhece a minha história sabe que eu trabalhava muito. E depois eu coloquei loja e fiquei mais 8 anos com a loja. Então eu estava assim muito cansada e aí o divórcio, tive muita perda financeiramente na época também por conta disso. Tudo me fez rever a vida.
E aí, na época, eu decidi fazer uma viagem sozinha. E eu viajei para o Peru. Fui inspirada no filme Comer e Rezar Amar, que eu sempre indico aqui também, que é um filme, eu acho assim, para mulheres que estão passando por uma fase assim de divórcio na vida, é um filme que ele cai como uma luva. Para mim foi totalmente... Como? Livro de cabeceira? Eu Nossa, eu não li o livro, mas o era. filme eu já assisti assim umas 20 vezes sem mentira, tá? E eu falei, gente, eu quero viver, tem mais pra mim, tem mais. Eu sentia que Deus queria mais do que eu levantasse e trabalhasse das 8 da manhã às 7 da noite todos os dias fazendo a mesma coisa. Aí nisso eu decidi fazer uma viagem pro Peru. Fui sozinha, sem ninguém, sem roteiro, sem nada. Nem o hostel, que eu queria ficar em hostel, nem hostel eu não tinha reservado. Eu só sabia que eu tinha que chegar na praça, esqueci o nome da praça lá, mas a praça principal de Cusco. E dali eu ia me arranjar. E no que eu cheguei, veio um cara vendendo, fazendo troca de dinheiro, oferecendo troca de dinheiro, e me disseram na época que ali tudo era muito confiável, assim, o pessoal lá é bem sério. Aí eu comecei a conversar com ele, eu falei, olha, eu preciso primeiro encontrar um hostel, porque eu não tenho nem pra onde ir. Eu cheguei em Cusco, era 10 da manhã. Daí ele já me indicou um hostel, eu fui lá, fiz na hora, o dono já me encaminhou, tem um quarto vazio aqui. Já fiquei ali, daí fui lá trocar dinheiro com esse cara, daí já comprei um passeio e fui fazendo assim sozinha. Eu fiquei 5 dias no Peru, cheguei aí a Machu Picchu, que foi uma viagem incrível lá também. E assim, uma viagem de busca interior, de quem sou eu, para onde vou, do que eu sou capaz, o que eu sou capaz de fazer sozinha. Já tinha viajado muito sozinha para São Paulo, Paraguai, porque eu buscava mercadoria, enfim, né? Mas aí era trabalho, era outra situação. Ó, minha tia botou pensa na coragem. Meio louquinha às vezes, né, tia? E mais uma viagem, assim, de desfrutar, coisa que eu nem sabia fazer, foi a primeira que eu fiz. E foi, assim, fantástico, foi um marco na minha vida. Eu voltei para casa me sentindo totalmente diferente. Eu me sentia mais poderosa, mais forte. Eu dizia, cara, esse mundo é meu. Tem mais para mim, tem mais. Na semana seguinte, eu viajando para uma cidade perto da minha cidade para buscar mercadoria para minha loja. Eu estava dirigindo sozinha já à noite. Aí eu senti uma coisa no coração, assim. Eu digo que Deus fala com a gente, né? Ele fala mesmo, aqui dentro. E Deus dizendo assim, vai, tem mais. Aí eu falei assim, tá, Deus, eu quero. Eu quero viajar, eu quero viver, eu quero conhecer o mundo. Eu tava com uma vontade de viver que eu nunca tinha tido. Mas eu não tenho dinheiro e nem tempo, porque na época, imagina, eu tava com uma loja grande, eu tava com muita despesa e trabalhava horrores, né? Das 8 da manhã às 7, 8 da noite, todos os dias. Eu disse, eu não tenho dinheiro nem tempo, então faz a tua parte, né? Se tu quer que eu vá, me ajuda. Segui viagem, cheguei no hotel, fui dormir 3 da manhã, meu telefone toca. Era da empresa de segurança me dizendo que 3 caras que entraram na minha loja e tinha acontecido um roubo grande. Eu me desesperei na hora, liguei pro meu irmão, falei, vai lá na loja, porque roubaram lá, tu vai lá pra mim. Ele foi, no que ele foi, ele me liga, ele disse assim, Elias, levaram tudo que tinha no container da frente, levaram. E eu comecei a fazer conta, falei, gente, isso vai dar mais de 50 mil, só o que tinha ali de mercadoria, e eu desesperada, chorei. E na hora eu lembrei, eu falei assim, peraí, eu falei bem assim, pô, colega, eu te falei que eu tava sem dinheiro e sem tempo, e tu deixa roubar minha loja nessa noite? Como assim? Não entendi. E eu senti uma coisa muito boa no carro quando eu dirigia, como que Deus tinha dito, tá bom, eu vou te dar. Aí eu sei que eu chorei, desabei, tive que fazer as compras no outro dia, voltei para casa, fui para a loja. Aí os meus funcionários maravilhosos na época já tinham puxado mercadoria do depósito, tentado dar uma disfarçada para eu não sentir o tamanho do rombo, porque a loja da frente assim estava praticamente vazia. E aí eu fiquei, vocês podem imaginar, né? A tristeza que deu e sem saber o que eu ia fazer. Passaram 2 dias, eu estava realmente na lama, no fundo de poço, porque eu disse, meu Deus, como é que eu vou fazer para dar conta com tantas coisas que a gente tem para dar conta, agora mais esse roubo, e era tudo mercadoria que eu não tinha pago. 2 dias depois, vou para casa, triste, cansada, tomei meu banho, deitei. Isso era perto de meia-noite. Eu tô deitada, quietinha, bem triste no meu quarto, e eu escuto uma voz. Vende a loja. E na hora eu falei assim, não, né? Eu lembro como se fosse agora, assim, que eu cheguei a virar para trás e questionei, falei, não, né? Mas aquele silêncio no quarto. E aí
aquilo ficou dentro de mim, vende a loja. A resposta ficou ali. E aí eu comecei a imaginar, e aí veio, né? Aí já foram pensamentos. Eu estava colocando dentro do meu apartamento e eu ia atender as minhas clientes ali dentro e eu ia trabalhar, tipo, sem funcionário, sem tanta despesa e que eu ia viver assim, que aquilo ali era o caminho agora. E comecei a imaginar, falei, cara, é isso, vai dar muito certo, porque eu já tenho uma clientela formada, eu tenho história na cidade, todo mundo me conhece, todo mundo sabe do meu trabalho, é isso. E aí eu vou conseguir tempo, porque eu vou poder trabalhar com hora marcada, e mais dinheiro, porque eu vou ter menos despesa, então vai sobrar mais dinheiro para mim. Daí eu fui para a loja no outro dia. Ah, mas tem um outro detalhe. O meu irmão, nessa época, trabalhava comigo. Ele era tipo um gerente para mim, porque eu fiquei muito doente. Nessa época que eu me separei, eu ainda fiquei muito doente, a ponto de o médico dizer que se eu não me tratasse, eu não durava muito tempo. Porque eu realmente me acabei desde novinha. Eu só trabalhava, não me cuidava. Então eu estava muito doente, inclusive eu estava com medo de estar com algum problema tipo de Alzheimer, de coisa assim, porque eu estava com uns esquecimentos bem preocupantes. Meu irmão trabalhava comigo na época e uns 4 meses antes de eu ir para o Peru, ele disse assim, Elis, eu vou me organizar e ano que vem eu vou precisar sair, porque eu vou montar um negócio para mim. Então vamos organizando tudo para colocar alguém no meu lugar, treinar esse alguém para eu poder sair. Quando ele me disse isso, eu desabei. Eu já sabia que em algum momento ia chegar, né? Essa hora dele, mas eu pensei, e agora? O que que vai ser de mim? Porque eu tô doente. A loja é daquele tamanho para eu administrar. Eu tava me sentindo cansada, fraca, desanimada. Daí, tá, ele já tinha falado que ia sair. Quando ele falou que ia sair, eu fui para casa, eu fui tomar banho. Eu lembro que eu chorava muito, mas eu dizia assim: Deus, se tu tá permitindo que ele vai sair, é porque tu tens um plano B e tu vai colocar alguém no lugar dele para me ajudar, porque sozinha tu sabe que eu não posso agora. Aí vocês imaginam, meu irmão ia sair, eu tava com muito investimento por causa da loja, cansada, esgotada, doente, tava tipo tudo, meu, vai dar ruim esse negócio, o que que eu vou fazer? Aí eu sou roubada. Oh, ok, beleza, dá um tiro de misericórdia nessa cristã, né? Aí tá, aconteceu tudo isso, Deus falou comigo à noite e disse, vende a loja, e eu falei, cara, é isso, é Deus, Deus falou, e eu ouvi uma voz mesmo. No outro dia eu cheguei pro meu irmão e falei assim, olha, tá decidido, eu vou vender a loja e eu vou montar um espaço na minha casa, não sei o que. Ele assim, que? Como assim? Da onde que tu tirou isso? Daí eu contei pra ele. Ele assim, calma, Elis, tu não tá bem, tu tá cansada. Quando a gente tá cansada, a gente descansa, a gente não desiste. É normal que tu tá traumatizada por causa do roubo, mas vai passar, vamos trabalhar, vai dar tudo certo, tu vai, né, te reerguer, tá tudo bem. Eu falei assim, não, e aí a paz tinha tomado conta do meu coração. Eu falei assim, não, eu vou vender a loja porque é o que é para eu fazer agora. Elis, como é que tu vai vender essa loja, Elis? Isso aqui é a tua vida, tu trabalhou a vida toda por isso, tu tens a loja mais legal da cidade hoje, tu vai vender a tua loja como assim? Para, calma, vai passar. E daí eu falei assim, olha, eu nunca tive tão calma, eu nunca tive tão em paz como eu tô agora, porque eu sei que é isso que eu preciso fazer. Aí da época eu disse pra ele, não fala pra ninguém, né? Vamos ver, deixa eu trabalhar. Isso foi no dia das bruxas, eu fui roubada. E aí a voz de Deus veio no dia 2 de novembro. Eu disse pra ele assim, eu vou trabalhar esse horário de Natal, vou fazer tudo o que precisar fazer para pagar esse roubo, porque era tudo mercadoria nova, que eu não tinha pago ainda. Eu vou trabalhar muito, eu vou dar o meu sangue, até dia 31 de dezembro. E ano que vem, em janeiro, vou atrás de alguém para avaliar a loja e eu vou colocar à venda. Aí ele pensou assim, até lá eu consigo convencer ela, né? E daquele dia em diante foi incrível, porque como a nossa mente funciona e muda, né? O destino da nossa vida. Naquele dia, quando eu senti isso e conversei com ele, a partir daquele dia, todos os dias que eu ia para minha loja, que eu abria de manhã cedo, eu sentia que aquele ciclo tinha se acabado. Eu já não me sentia mais dona da loja, eu não me sentia mais pertencendo àquilo ali. E observe uma coisa, eu sempre dizia que a loja era um filho para mim. Essa loja é um filho para mim. E eu não pude ter filho enquanto eu estava casada. Olha que interessante. Parece uma coisa... Hã? Essa parte da sua história me Não, arrepia cara, é toda que... vez, Elis. Para pra pensar. É como se Deus dissesse assim, se tu já tens um filho, para que tu quer mais? Até porque esse teu filho te toma todo o tempo da tua vida, como é que eu vou te dar outro? Olha como Deus trabalha. E naquele dia, né? A partir daquele dia, ia trabalhar e eu sentia, isso aqui não é mais meu. Eu não pertenço
penso mais a isso aqui. E a minha energia foi totalmente diferente. E eu ganhei um gás depois desse dia, um gás para trabalhar, que foi assim fantástico. E observa como a mensagem que eu quero trazer aqui para vocês hoje, né? Que quando a Pri me procurou para a gente falar sobre que tema a gente podia trazer para poder agregar na vida das pessoas e fazer a diferença, eu penso assim, ó, eu falei para ela, vamos falar sobre o que mudou a minha vida, porque mudou a minha e eu tenho certeza que pode mudar de vocês, como mudou de muitas clientes que eu atendo na mentoria, muitas pessoas que me procuram querendo mudar o rumo da sua vida. Eu sei que mudou a minha e a gente pode mudar de vocês. Estando aberta a essa ideia, a essa mentalidade, né? Eu ouvir a voz de Deus e fazer o que precisa ser feito. Esse é o segredo. Então, quando eu escuto a voz de Deus e eu executo, a minha vida acontece. Se eu tivesse escutado a voz de Deus e dissesse não, né? E ficasse naquilo ali, e ficasse apegada, porque a loja eu coloquei, a loja foi eu que criei, cada coisinha que estava ali dentro foi eu que escolhi, foi tudo meu, tudo eu que fiz. E era uma loja muito legal, numa esquina muito bacana da nossa cidade. Na época, a loja mais legal que tinha na cidade era a minha. Hoje eu já não sei como é que tá. Mas eu construí aquilo tudo. E se desfazer do que a gente constrói, muitas vezes é muito difícil. Porque a gente faz as coisas na vida e se apega de tal maneira que a gente vira escravo do que tem. Olha o erro que a gente comete. Então, eu não tinha loja, era a loja que me tinha. Até que eu me dei conta disso. Deus me mostrou, né? Para isso eu precisei ser roubada, para isso eu precisei ir lá para trás de volta, para poder ressignificar a minha vida, para poder entender o que eu estava fazendo de errado e aí sim pegar o caminho certo. Então a mensagem, a minha prima dizendo que eu fui corajosa. Conhece a história desde o início também, né, Miriam? Então quando eu digo para vocês assim, escutem a voz de Deus e façam a parte de vocês. Não adianta ajoelhar toda noite e dizer, Deus, me dá um sinal, me mostra o que eu tenho que fazer. Mas, gente, Deus esfrega sinal na cara das pessoas e as pessoas não têm coragem. Ah, mas eu prefiro ficar no meu medo, né? Aqui eu tô segura. Não, dá o passo e Deus bota o chão. Dá o passo e Deus bota o chão. Tanto é certo que eu vendi a minha loja na época, em uma época de crise, né? Crise, o Brasil já estava... Isso foi em 2017. O Brasil já estava passando por muita crise. E aí eu chamei os caras do Sebrae para avaliar. Eles ficaram de janeiro e fevereiro avaliando. Março me passaram o valor. Final de junho, ainda agora final de maio, dia 31 de maio, ainda veio uma lembrança no meu Facebook que eu postei, né? Que eu estava entregando a loja. Em 5 meses eu vendi a loja. E na época o cara queria comprar tudo, com terreno, com tudo. Eu falei, não, eu só quero vender o estoque. Aí uma outra coisa que para vocês marcarem, quem tiver papel e caneta aí, anota isso para não esquecer. Fui ler ali, agora me perdi o raciocínio. Ai, gente, me perdi. Olha aí, quando a gente vai ler comentário das comadres, das amigas que estão na live. Falou da loja, né? Que você tinha vendido. Isso. Coisa, e o por que não? Aí é uma pergunta para vocês anotarem assim, bem grande aí no papel de vocês. Por que não? Às vezes a gente tem uma ideia fixa. A gente quer uma coisa. E a gente acha que aquela coisa é a melhor coisa que pode acontecer, mas não é. E aí o universo traz, Deus manda sinais de que é outra coisa que ele quer. Eu queria vender todo o estoque e deixar a loja alugada, porque era um terreno muito legal que eu tinha, a loja em si era muito legal. Então, assim, eu pensei, deixo alugado, tenho uma renda fixa, vou montar o meu espaço na minha casa e continuo trabalhando com vendas de roupa também. Daí, o cara queria comprar, falou assim, não, mas o que eu quero é o teu terreno. Eu sou louco pelo teu terreno. Daí eu falei, não, terreno eu não vou vender, o que eu quero vender é só o estoque e deixar a loja alugada. Não, mas pensa bem, bota o preço, porque eu quero o teu terreno. Eu toco a loja um tempo, de repente depois eu tiro a loja porque eu quero o teu terreno. Eu falei, não, terreno não. E fui para casa. E na época eu estava muito reflexiva de tudo. Eu disse, por que não vender o terreno? Não era o plano, mas se está apontando para esse lado, olha lá quando eu observo os sinais que Deus vai me dando. E olha, olha que lindo. Você disse sim para todos os nãos de Deus. Então você se esvaziou de tudo para que ele pudesse fazer tudo novo. Tudo. Era um sim atrás de outro sim para ele, tá? Vamos lá. Quando eu falava, não, mas aí por que não vender tudo? Posso vender, pego dinheiro, né? Invisto em uma outra coisa.
É que Deus queria realmente me desvincular por completo daquela fase da minha vida, daquele ciclo. E a ficar Sim, se prendendo, né? claro. A algo Exato, porque tu aliás, pensa assim, não, não aquilo ali é meu. E olha como aquilo me tinha tão forte que eu não queria vender total, né? Eu só queria arrendar, digamos assim, na época. E aí eu fiquei assim, pode ser, né? Quem sabe é outra coisa que Deus está querendo, vamos ver. Aí chamei a imobiliária, avaliaram, falei pro cara, falei tanto. Ah, não, não, assim não. Eu disse, não, tudo bem então. Eu não queria vender inteiro. Não passou um mês. Aí ele me procurou de novo. Ah, vamos conversar, vamos conversar. Conversamos, fechamos o negócio, como eu queria. Aí, tipo, eu fiquei assim, meu Deus, é sério que isso aconteceu? Em 5 meses eu vendi loja com terreno, com estoque, com tudo, com funcionário dentro. Foi tipo porteira fechada. Foi dizer assim, filha, fecha esse ciclo que eu tenho outra coisa para ti. E, gente, eu sempre fui enraizadíssima. Quem me conhece sabe. Eu sou super família. Eu tô. Olha, para mim sair de Tubarão, da cidade que eu morava, Santa Catarina, caramba, caramba, vocês não têm noção do processo que foi para mim ter feito isso. E aí vendi tudo. Nessa época. Como? era, não, não era sobre os recursos que você Não. tinha, não era Era sobre a ele sua o tempo todo. vontade. O tempo todo. E daí, na época, meu irmão falou assim, tinha recém começado a fazer um cursinho de espanhol no Sesc. Aí meu irmão falou assim, Elis, por que que tu não faz uma viagem e vai para fora, vai estudar inglês, vai passar uns 3 meses fora? Daí eu falei assim, ai não, mas eu não gosto de inglês. Daí ele assim, vai fazer um curso de espanhol, vai para Espanha. Daí eu falei, cara, quem sabe? Por que não? Olha lá, por que não? Comecei a madurar a ideia. Acho que a gente conversou uns 2, 3 dias só. E eu falei assim, eu vou. Só que eu não vou para estudar. Eu vou para fazer a viagem que eu queria ter feito ano passado. Aí era inspirada no filme de novo, Comer, Rezar, Amar. Eu falei assim, eu vou para a Europa, vou fazer um mochilão, porque eu fui escoteira quando eu era jovem, eu adoro mochila, eu adoro, sabe? Sou muito dessas coisas. Eu falei, eu vou fazer um mochilão pela Europa, eu vou ficar 3 meses. Depois eu volto, monto a loja em casa e sigo meu propósito, né? Como Deus me mostrou que era para fazer. Aí assim eu fiz, comprei a passagem, 2 meses depois eu estava embarcando para a Europa. Eu embarquei para a Espanha, né? Eu só tinha passagem de vinda que eu descia em Barcelona. Primeiro, eu chegava 2 de setembro de 2017. E dia 11 de dezembro eu saía de Madrid. Era a única coisa que eu tinha. Ah, não, minto. Tinha 2 noites de hostel em Barcelona, as 2 primeiras noites. O resto era plano de Deus. Aí comprei a passagem, dia 1º de setembro eu embarquei. Cheguei dia 2 em Barcelona, encantada, maravilhada. Quando eu cheguei no aeroporto, lá em Florianópolis já, para embarcar para essa viagem, eu falei, Deus, é contigo. Eu tô indo. Eu quero conhecer a vida, eu quero vivenciar essa experiência, eu quero observar as coisas, eu quero conhecer culturas, eu quero conhecer pessoas, eu quero viver o que eu tenho para viver. E na semana eu fiz despedida de todos os grupos que eu participava, né? Ah, eu me despedi de todo mundo, parecia que eu ia passar 10 anos fora. E a última foi com a minha família e a minha tia, que inclusive está aí na live, ela disse assim para mim: quais são as tuas expectativas para essa viagem? Todo mundo me achando bem louca, claro, né? Uma mulher sozinha na Europa por 3 meses e eu não falava nenhum idioma além do português, porque eu tinha recém começado um cursinho de espanhol. Aí a minha tia disse assim: quais são as tuas expectativas para essa viagem? E eu falei: nenhuma. E foi tanto coração, eu disse assim, ó, tá ali a tia, eu tô tão sem expectativa, porque eu não tô indo buscar nada. Eu tô indo, eu tô me levando. E aí é outro insight que a gente tem aí pra vida, quem tá com caderninho anota, na vida eu não tenho que estar toda a vida indo atrás de algo. Eu só tenho que estar lá, aonde quer que seja. Porque a vida quer encontrar. Não sou eu que tenho que buscar tudo, não. A vida tem para trazer, eu só preciso fazer a minha parte.
E na época eu vim e realmente sem expectativa nenhuma. O que eu queria era vivenciar qualquer coisa, era ver um pássaro voando, é ver uma pessoa, um casal de velhinho tomando sorvete. Eu queria observar, eu queria viver. E eu cheguei dia 2 de setembro. Dia 9 de setembro eu conheci meu marido. Como eu conheci meu marido? Vamos lá. Tá, Elis, mas tu não estava procurando nada, o que que tu estava fazendo no aplicativo? Ok, eu não estava procurando nada. Mas eu tava, né? Eu tava na praia, era um sábado à tarde. Eu pensei assim, deixa eu ver como é que tá esse negócio por aqui. Eu tinha uma amiga que tinha conhecido o marido dela no Happn, no aplicativo de paquera. E eu baixei, juro por Deus, sem pretensão. Foi uma coisa assim, ó, deixa eu ver como é que funciona isso aqui. Porque tá, no Brasil eu já tinha tido, né? A tia falando, eu pedi muito para Deus superar as expectativas. E como superou, né, tia? Uhul! Me perdi de novo, olha lá. Ai, Alzheimer. Que você No tinha aplicativo. o, No aplicativo. Daí o eu falei. rap. Aí eu só para eu ver mesmo, sabe? Como é que era o europeu, como é que funcionava isso no aplicativo, como é que eles eram aqui. E nisso eu conheci meu marido. Eu olhei a fotinho dele, eu falei, me interessou isso aqui, mas vamos dar uma olhada, né? No que eu dei um match ali, ele pegou e deu um match também. E ele tava na mesma praia que eu, ele tava num restaurante almoçando e eu tava deitada lá na areia. Começamos a conversar e eu tava com muita fome. Daí ele assim, ai, vem aqui pra gente conversar, tô sentada aqui no restaurante. Daí eu disse, não, mas eu não vou num restaurante que eu nem conheço nem nada. E eu tinha visto, gente, um wrap, um lugar que vendia wrap, eu tava louca pra voltar lá e comer aquele trem, né? E eu falei assim, não, eu não vou lá conhecer esse cara, não. Aí eu vou lá comer, que eu tô com fome. Falar em tô com fome é que é 2:30 da tarde, eu já almocei 2 vezes hoje, pra vocês terem uma ideia do que esse bicho come. Aí fiquei naquela, vou ou não vou? Tá, vou. Aí levantei, me enrolei na toalha, na canga, pá, sentei no banco da praça, continuei conversando, falei, não, não vou não. Vou lá comer. E fiquei. Daqui a pouco ele assim, vem. E nisso ele me olhava. E foi tão interessante que ele disse que ele me viu passar e falou assim, nossa, como seria ter uma mulher dessa? Porque, tipo, eu tava bem morena. E eu acho que pra eles aqui, bem morena é difícil, né? Não é muito o perfil da europeia. E aí, quando ele viu que eu fui chegando, ele assim, meu Deus, não acredito que é ela. Olha que coincidência. Aí tá, peguei, fui, sentei lá, comecei a conversar com ele, foi um desacerto, né? Mas aí olha lá o de novo, por que não, gente? Eu lá sentada conversando com ele, pensando em ir lá comer aquele wrap que não me saiu da cabeça até hoje. Mas aí eu falei assim, por que não? Deixa eu ir lá conversar com esse cara, vamos lá ver o que ele tem. E aí eu comecei a conversar com ele, foi tudo tão acontecendo, a gente conversou, ele não entendia muito bem o que eu falava, eu também não entendia muito bem o que ele falava, mas a gente conseguiu, né? Afinal, se entendeu. Naquela noite a gente saiu para jantar, no outro dia nos encontramos de novo, no outro dia de novo, e resumindo, aí começamos a meio que namorar, assim, já. Daí é outra coisa. O dia que eu conheci ele foi num sábado, na sexta noite eu ia viajar para uma outra cidade. Como eu tinha conhecido um casal de brasileiros aqui, que eles estavam viajando também, eu fiquei uma noite mais para estar com eles, para conversar. A gente foi jantar junto, tudo. Aí disse, eu vou embora amanhã. E no outro dia só tinha viagem à noite. Então eu fiquei na cidade que eu estava por mais um dia, que era para conhecer meu marido. Aí começamos meio que a namorar, né? Daí eu falei assim, meu Deus, mas o que vai dar isso? Como assim que eu tô namorando no mochilão? Faz uma semana que eu cheguei, eu queria rodar essa Europa inteira. Aí outro parênteses. Eu queria conhecer a Europa. E eu tinha uma lista de países e de cidades que eu queria muito, muito conhecer. Aí todo mundo dizia assim, mas Elis, o que tu vai fazer na Europa? Como é que tu quer ir na Grécia? Tu quer ir na Itália? Tu quer ir na Alemanha? Bom, Portugal fala português, né? Mas como é que tu quer visitar esses lugares se tu nem fala outro idioma? Tu não fala inglês, tu não fala nada. Daí eu falava assim, mas eu não falo, mas alguém que fala vai me levar. A gente não precisa saber. Eu sempre digo uma frase que isso desde a da minha época de faculdade. A gente não precisa saber tudo na vida. Basta ter o telefone de quem sabe. Hoje, basta ter o arroba de quem sabe, né? Então, eu não tenho que saber, mas eu vou atrair para perto de mim pessoas que sabem que vão me levar onde eu quero chegar. E aí, na minha cabeça, eu ia conhecer no hostel, né? Um grupo de pessoas que estavam indo para a Grécia, outro que, vão para a Itália. Daí eu ia colar no grupo e eu ia junto, né? Meu pensamento era esse. Aí, meu marido fala inglês, romeno
espanhol, se entende super bem no italiano e entende o português, assim, hoje ele entende muito mais, né? Porque a gente tá junto. Daí, na época, então, comecei a namorar com ele, aí eu fiquei parada na cidade, daí eu já ia tocar. Na outra semana eu voltei para viajar sozinha, né? Fiz mais uma semana, mas nós namorando daí por telefone. Daí ele falou assim, olha, se tu topar me esperar, quer dizer, tu pode ir viajando, mas mais um mês eu termino meu trabalho, eu podia viajar contigo e ir para os lugares que tu queres ir. Eu falei assim, Nisso eu já estava apaixonada, né? Eu falei assim, então tá. Peguei, parei a minha viagem, fiquei quase um mês na cidade que ele estava, esperando ele terminar o trabalho. Quando ele terminou o trabalho, nós fomos em todos os países que eu queria ir, e além disso, ainda na Romênia, para conhecer a família dele, ele me levou. Então eu olhava e dizia assim, pô, meu Deus, caprichasse, né? Porque é aquela história. Eu não sei. E olha o que eu já profetizava. Eu não falo outro idioma, eu não sei como eu vou chegar nesses lugares. Mas alguém vai me levar. Eu vou chegar lá. Olha lá a confiança em Deus de novo. Eu dou o passo, Deus bota o chão. Então eu fui lá e fiz a minha parte. Eu vim. Eu disse, tá bom, Deus, tu quer que eu vá? Eu vou. Agora mostra o que é para fazer. E Deus foi tão ligeiro, que ele colocou meu marido já na minha vida na primeira semana. Porque para dar tempo de fazer tudo que eu queria fazer, gente, Grécia, Itália, Portugal, França, lá Amsterdã, Holanda, e teve mais. A Romênia, teve vários países eu conheci com ele. Então, olha lá de novo o poder do sim, o porquê não de eu ir lá conhecer ele, quais as expectativas que eu tinha, que eu não tinha, mas que Deus ia colocar o que tinha que ser vivido. Aí, resumindo... Os bônus de Deus, né, Elis? Os bônus que Deus coloca, Ele né? honra. Quando a gente escuta e faz a nossa parte, ele honra. E aí ele vai dando uma coisa atrás da outra. E aí, eu sei que aí ele está, aí tu vai voltar para o Brasil, como é que vai ser? Aí eu falei rindo, né? Vem comigo. Na época ele tinha várias férias acumuladas para pegar, porque ele só trabalhava, né? Aí eu embarquei dia 11 de dezembro, ele embarcou dia 12. E foi lá conhecer minha família, ficou 50 dias no Brasil. Depois ele voltou, ficamos namorando à distância. Depois de 4 meses eu vim, fiquei mais 2 meses com ele. Depois ele foi no fim do ano de novo, passou o Natal lá de novo. Desde então, todos os natais ele tem passado no Brasil, desde 2017. Só o de 2020, que eu estava grávida e era pandemia, e não deu de ir. Fora isso, ele passou todos no Brasil. E assim a gente fez. E ele insistindo para eu vir morar na Espanha com ele. Eu dizia que não, eu não ia morar de jeito nenhum. Podia esquecer, fora de cogitação. Eu não sairia do Brasil porque eu sou muito apegada na família e tudo mais. Daí o cara lá de cima começou de novo. É pra ir, é pra ir. E vários sinais que era pra ir. Daí eu falei, tá bom, então eu vou. Ah, tá. Daí nesse meio tempo eu montei uma loja dentro do meu apartamento. Tava trabalhando lá, mas aí Deus dizendo, ele não vai vir pro Brasil contigo, não. Tu vai ter que ir. E lá vai eu arrancar as raízes de novo. Passei por um processo de desapego muito difícil para mim, né? E eu via que era muito apego, porque eu não deixei de amar ninguém que ficou no Brasil. Mas eu precisei desapegar, é deixar ir. E eu precisava viver essa experiência, eu precisava buscar o que era meu. Aí eu decidi vir morar para cá, depois de 1 ano e meio de a gente namorando, vim morar na Espanha com ele. Logo em seguida já pegou pandemia e tudo acontecendo. E eu queria muito ser mãe. E ele queria ser pai só porque ele não queria ele queria esperar, vamos viver mais. A gente viajava bastante, a gente aproveitava muito, né? Ele dizia assim, não é hora, vamos esperar. Só que o meu reloginho biológico ali gritando, Elis, tu não pode ter filho. Aí os médicos, né, tanto no Brasil quanto aqui, dizendo que ia ser muito difícil eu engravidar naturalmente, porque eu tinha endometriose, e a minha endometriose já não tinha me deixado engravidar quando eu fui casada, onde eu tentei 3 anos. Todos os médicos diziam, tu não vai conseguir, tu vai ter que fazer inseminação. A ginecologista que eu tava indo, ela disse assim, olha, se tu quer tentar naturalmente, eu te dou 6 meses para te tentar. Não passa disso, porque se tu parar de tomar o remédio e não engravidar, tu vai criar mais endometriose, vai ser pior ainda de a gente curar depois. E eu tinha tomado anticoncepcional 5 anos direto.
Até que convenci o meu marido, um pouco à base de chantagem, eu confesso, mas convenci ele que era a hora e que eu não podia esperar mais. Aí assim fizemos, parei o comprimido em março de 2020. A minha menstruação só desceu em maio. Quando chegou maio, antes do período fértil, mandaram ele para a Itália a trabalho. E eu não podia ir por causa da pandemia. Ai, daí já fiquei bem triste. Eu falei, nossa, a primeira vez que ia ter a tentativa, mandam ele para lá e eu não vou conseguir, né? Então tá, vamos lá. Ele foi para a Itália, voltou. Aí eu fui depois também, depois abriram fronteira, eu fui para lá, ficamos 2 meses na Itália. Depois voltamos. Eu fiquei nesse período 6 meses sem menstruar de novo. Só tinha menstruado uma vez, depois fiquei mais 6 meses. Daí eu falei para ele, pronto, tô seca, né? Tô seca, nem menstruar, não menstruo mais, quem dirá ter filhos, porque a expectativa realmente era muito baixa, até pela opinião dos médicos. Daí ele assim, tu estás louca, estás obcecada, não é assim. Aí em outubro de 2020 a minha menstruação desce. E eu tava no período fértil, bem no aniversário dele. Primeira tentativa, 2 para dentro. Aí eu pergunto se não é Deus, é quem? Eu não podia ter filho. A expectativa era muito, muito, muito baixa e eu ia ter que fazer um tratamento. Tanto que a gente estava no norte da Espanha, ele estava trabalhando lá. Acabou o trabalho, a gente veio de volta para casa, no sul da Espanha. Fui na médica, que eu já tinha marcado, e comecei a fazer um tratamento para ovulação. Comecei a fazer o tratamento e eu comecei a passar mal. E falei, nossa, esse tratamento é forte? Mas era assim, era tratamento com um medicamentinho em casa, não era nada forte, não era seringa, não era nada, né? E aí eu disse, mas só isso já tá me deixando assim ruim. Imagina se eu tiver que fazer o tratamento da fertilização, né? Da inseminação. E eu passando mal, até que um belo dia eu tava muito, muito mal mesmo. Eu disse, eu vou fazer um teste, mas assim, eu já tinha feito tantos testes na vida, né, que eu nunca era tão sonhada 2 linhas. Eu vou no banheiro, faço o teste, deu 2 linhas. Eu, quê? Como assim? Aí eu comecei a chorar, não pode ser. Eu tinha comprado uma caixa de teste. Eu joguei 4 palitinhos para dentro. Os 4 deram positivo. E eu só chorava e dizia assim, não, mas não pode ser verdade, não tem como. Provavelmente é alteração por causa do tratamento. Vamos para o laboratório, vamos fazer o exame, porque o de sangue não vai mentir. Na mesma hora, largamos tudo, fomos para o laboratório. Aí ela disse, daqui 2 horas vai ficar pronto. Pensa nas 2 horas mais longas da minha vida. E eu não querendo criar expectativa. Vou pegar o exame, aí a gente olhou e disse, não, parece que eu tô bem grávida aqui, né? Aí eu voltei, porque eu só chorava e eu não queria acreditar e não ser verdade. Fui lá, mostrei pra guria do laboratório, eu disse, isso aqui é verdade? Eu tô grávida, tu pode me ajudar? Eu não tô entendendo. Daí ela disse assim, olha, pelo que eu tô vendo aqui, tu estás bem grávida? E eu queria acreditar, mas não queria para não me decepcionar. Ela disse assim, faz o seguinte, vai ali na emergência e pede para fazer um exame que tu descobriu que tá grávida, tu tá passando mal. Vou fazer o exame, o médico diz, a médica na época, sim, tá grávida. Gente, eu perguntei umas 10 vezes, a médica já tava achando que eu tava louca, né? Se essa mulher não quer aceitar, o quê? E ali eu descobri minha gravidez, em dezembro, 11 de dezembro de 2020. Aí passei o Natal feliz da vida, né? Porque eu vou ter um filho, né? Finalmente eu vou ter um filho. E depois do Natal, dia 28, eu fiz um outro ultrassom e descobri que eu ia ter 2 filhos. Então, o meu Réveillon, passei o Natal tendo um filho e o Réveillon tendo 2. Assim, foi magnífico, a melhor coisa da minha vida, assim. E aí, o que explica tudo isso? Esse movimento que a vida deu para me dar o que eu queria, porque eu sempre quis ter a minha família, eu sempre quis ter um homem de verdade do meu lado, que me desse uma segurança afetiva, que fosse uma pessoa que eu pudesse confiar, eu queria ter filhos. E outra coisa muito linda, eu sempre quis ter filho homem. Não me pergunte por quê. Acho lindo, menina, acho maravilhoso. Mas aquela coisa de se ver mãe, né? Tu também tem 2, né? Eu me via mãe de menino a vida toda. Sempre quis ter filho homem. E aí Deus me deu 2. E eu não podia engravidar. E eu engravidei na primeira tentativa. Aí eu me pergunto, e se eu tivesse ficado lá na loja, se eu não tivesse dado ouvidos para o que Deus me falou, e eu pensasse, não, mas essa loja é minha vida, eu trabalhei a vida toda para ter isso aqui, como é que eu vou me desfazer, o que vai ser? Olha lá o que vai ser
A gente tem tanto medo e quer controlar tudo para saber o que, que vai ser, que a gente não permite que Deus faça o extraordinário na nossa vida. E é aí que a felicidade mora, é onde eu me permito viver o que Deus tem para mim e não o que eu quero. Esperando o lançamento do filme dessa história. Quem sabe um dia, né? Alguém me encontra para fazer um filme. Já pensou? Que lindo! Claro que eu tive que resumir muito a história aqui. Tô vendo que já passaram-se 47 minutos. A gente não pode... Já estendemos muito, né, Pri? Eu nem queria ter estendido tudo, mas é que realmente contar tanta coisa e eu fui enxugando todos os detalhes que eu podia para poder contar tudo, mas trazer a essência para vocês, que é a essência de eu ouvir o que Deus tem para minha vida e eu fazer a minha parte. Eu dou o passo e Deus coloca o chão. O medo. E olha, você falou uma coisa muito interessante no começo que eu guardei, que é Deus coloca o desejo, né? E às vezes a gente, mesmo tendo desejo, sai daquilo, faz com os nossos próprios recursos, a gente falha, mas ele nos direciona. Quando a gente está aberta para aquilo que ele tem para nós, ele nos puxa de novo e nos direciona. Então, eu me emociono muito com a sua história, muito. Ficaria inteiro de porque eu sei que tem pauta para o dia todo. Sim, eu me sinto uma pessoa muito abençoada. Eu acho que Deus fala realmente comigo. Como eu acho, não. Ó, minha avó entrou aí também. Eu não acho que Deus fala comigo. Eu tenho certeza que Deus fala com todos. Faz quem quer, né? É a história do livre-arbítrio. Ele fala com todos, mas nem todos querem ouvir. Bem isso, é bem isso. Nem todos querem ouvir. E aí, às vezes, a gente tá lá sentado, vendo o Instagram da vida das pessoas, um aqui sendo feliz, outro aqui sendo feliz, e eu tô aqui, mas eu não quero pagar o preço. Eu não quero viver o que aquela pessoa viveu. Hoje tem gente que olha e diz, ai, a Elis tem uma vida maravilhosa, tá morando em outro país, coisa que eu nem queria, olha lá, coisa que eu nem queria. Mas tá morando fora, tem um marido legal, maravilhoso, tem uns filhos, né? Meus filhos, graças a Deus, lindos e saudáveis, eu só tenho que agradecer. Ai, a vida da Elis é fácil, né? Ah, também, se eu tivesse a vida que ela tem, eu também seria feliz. Paga o preço que eu paguei, que você também vai ser feliz. Enfrente o deserto. Come a cebola. Come a cebola do deserto. Ele vai fazer. Deus não prometeu só para mim, Deus prometeu para todos os filhos. Só que ele só vai fazer na vida de quem quer e de quem faz a sua parte. Isso. Exato. E tudo é Deus, em tudo. Até no que acontece de ruim na nossa vida, é Ele que permite para que a gente chegue aonde quer chegar. Se eu não tivesse me divorciado e passado por toda a dor que eu passei naquela fase, toda a dificuldade, porque eu realmente visitei o fundo do poço, eu não teria chegado onde eu cheguei. Eu estaria numa vida mediana. Lá, trabalhando todo dia do mesmo jeito, reclamando. Eu era feliz com o meu trabalho, eu gostava, mas a forma com que eu estava fazendo já não estava me deixando feliz. Era muita coisa. Então Deus tinha outro plano para mim. E a gente falha na vida quando a gente quer viver o nosso plano. E é engraçado porque a gente ajoelha para rezar, a gente reza o Pai Nosso e diz: seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Mas a minha vem primeiro. Eu vou fazer a tua depois, primeiro a minha. Não é o caminho. É a vontade de Deus. Falou, ouve. Falou, faz. Ele disse para ir, vai. Ele disse para não ir, não vai. Aí Deus diz, não. Que a gente entrega e fica puxando a cordinha, né? Não, eu resolvo. Eu vou lá e vou colocar minha mão. Não, mas tá demorando muito. Acho que eu preciso fazer alguma coisa. Não é assim? Eu tenho muito isso. Tá demorando muito. Acho que eu preciso fazer alguma coisa. E às vezes o que ele quer é que tu não faça absolutamente nada. Porque é para fazer errado, ele quer que fique parado. Às vezes eu fico imaginando como seria Deus, né? Eu nas minhas viagens aqui, eu fico imaginando assim, Deus sentado numa poltrona lá, olhando e dizendo, meu Deus, vai se ferrar de novo. Eu já avisei que não é para ir por aí, ela vai. O que eu posso fazer, né? Eu fico imaginando Deus rindo da gente, né? Porque a gente quer fazer as coisas do nosso jeito e dá errado. Aí a gente levanta, vai lá e cai de novo, levanta, vai lá e cai de novo. E todos os sinais estão apontando para o outro lado. E eu não canso de pedir, Deus me mostra o caminho, e Deus ali. E a pessoa pega e vai por ali.
aí a gente atrasa todas as bênçãos que ele tem para colocar na nossa vida. É isso que eu penso, falo, ai, de novo, atrasei, né, Deus? É o que eu falo sempre para as minhas lá. clientes, Pri. Eu digo assim, olha, se tu não sabe para onde vai, não vai para lugar nenhum. Porque qualquer distância que tu tomar, vai ficar mais longe de onde tu quer chegar. Eu uso sempre uma analogia de, tipo, tu tá em Santa Catarina e tu quer muito, muito ir para São Paulo. Mas passa alguém e te oferece uma carona para o Rio Grande do Sul. Daí tu embarca. Aí, como é que tu vai chegar assim? E aí você vai ter que retornar. Olha o tempo que você vai perder. Exatamente. É isso. E a vida é fácil, a gente complica porque quer, a gente se ferra porque quer, porque a gente quer fazer as coisas do nosso jeito. E depois reclama que não dá certo, e que a vida do outro é maravilhosa, a grama do vizinho é mais verde. Não é mais verde, o vizinho passou pelo deserto. O vizinho viveu o que tinha que viver. Outra coisa que eu bato muito, viva o processo. Quanto mais eu tenho medo, quanto mais eu fujo, quanto mais eu corro de viver o meu processo, mais eu atraso a minha vida, eu não chego onde eu quero chegar. Tem mulheres que terminam um relacionamento abusivo, tóxico, enfim, um relacionamento que não tá bom. Aí elas não têm coragem de enfrentar o deserto. Aí separa, termina o relacionamento, na primeira semana começa a lidar com tudo aquilo, não busca ajuda, porque todo mundo se acha heroína e acha que vai conseguir resolver tudo sozinha. Não, eu resolvo, deixa comigo, resolve. Depois de 2, 3 dias, volta pro erro. Por quê? Porque não tem... E sabe, e uma emenda um relacionamento no outro por carência e não tem o tempo necessário para conhecer e para atrair de Aí se fato contenta aquilo que é com para qualquer ela. coisa. Então eu acho É bem isso, Bri, é bem isso. E é isso, assim. Então, as pessoas têm que começar a ouvir a voz de Deus, a fazer o que é certo, mesmo que doa, aprender a lidar com a dor. No meu Instagram eu falo muito sobre isso, né? Quem tiver aqui que não me segue, se quiser seguir lá, eu falo muito sobre isso, sobre a gente enfrentar essa dor, fazer as pazes com a solidão. E quando eu falo fazer as pazes com a solidão, não é romantizar a solidão, não é isso. Mas é eu aceitar que tem um momento que eu vou precisar viver com ela. É como uma carona indesejada. Eu vou dar carona para essa pessoa, mas eu sei que ali na frente ela vai desembarcar. Então tá tudo bem, deixa ela aqui do meu lado por enquanto, porque eu sei que eu preciso levar ela. Ok. Se eu não lidar com a dor, eu vou viver a dor a vida toda. Eu preciso enfrentar o que tem que enfrentar, passar pelo deserto para poder aí sim colher os frutos que Deus tem para minha vida. E não adianta ficar sentada rezando, rezando, rezando. Tem gente que eu converso que fala assim, ai, eu tô sem, faz 3 anos que eu tô nessa situação, eu rezo mesmo, eu peço para Deus me mostrar o caminho. Eu digo assim, eu duvido que Deus já não te mostrou o caminho. Deus não leva 3 anos para mostrar caminho para ninguém, ele mostra instantâneo. E aí a gente tem um radarzinho, que é o nosso coração, que diz, é por aqui, nada mais é que Deus dizendo qual é o caminho para seguir. Então eu paro de ser hipócrita e dizer que eu estou pedindo, mas que não sei. Deus não fala comigo, só falta passar um avião daquele com aquelas faixas, sabe? Fulana, faz isso. Se permitir sofrer, passar pelo luto faz parte. Exatamente. E quando eu tenho a maturidade de entender isso, e isso eu trabalho muito na inteligência emocional, né, nas minhas sessões de mentoria, quando eu trabalho isso, quando eu entendo que a dor faz parte, a minha vida vai fluir, com certeza. Minha avó, essa é a Elis que eu conheço. E se tem alguém que me conhece bem aqui, é a avó, né, vó? Então é isso, né, Bri? Estamos fechando 1 hora já. Ah, mas eu falo. Nossa, ai, que delícia, Elisa. Eu não quero que acabe. Meu coração tá aqui, ó, transbordando. Você é uma inspiração. Desde o momento que eu comecei a te seguir, eu falei, eu quero ela no Clube das Mães. Tão lindo, tão maravilhoso, que preparou do melhor jeito. Tô super feliz. Obrigada. Obrigada pelo em colaborar com a transformação de tantas mulheres. A gente precisa, né, de mulheres assim inspiradoras para que a gente não desista dos nossos propósitos e que a gente não esqueça que não é só sobre a gente, né, Elis? Tem algo muito maior. Os sonhos de Deus são muito maiores que os nossos. Eu acho que esse é o maior insight dessa live. Com certeza. Ele fez e ainda tem para fazer na sua vida, exatamente, de todas nós. Então, eu só tenho que te agradecer por esse bate-papo. Eu que agradeço, delícia. Foi maravilhoso estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Fico à disposição quando quiser outra vez, se a gente falar de outro tema.
Pode contar comigo, que o que eu puder agregar e ajudar na vida dessas mulheres fantásticas que estão aqui, que estão querendo buscar uma vida melhor. E eu digo sempre, a felicidade não é para meia dúzia, é para todos que ousam buscar. É isso. Vamos fazer um print para Exato. nós compartilhar, para a Eu gente deixar salvo. amo. Olha, a Elisa, ela tá na Espanha, mas você atende Isso, gente, online, é né, verdade. Eu Elisa? atendo Então, online, né? Então, trabalho com inteligência emocional para mulheres, ajudo na autoconfiança, autoconhecimento, amor próprio, superar fim de relacionamento. Quem não me segue, que está aqui, que é seguidor da Pri. Ah, isso, gente, veio. Vamos se despedindo aí, vão mandando oi para eu ver quem está aqui ainda com a gente. Para os seguidores da Pri que estão aqui, se quiserem, aproveita, me siga ali também. Tem todo dia conteúdo aqui para vocês. Estou sempre gravando vídeo. Tô voltando para a live, essa foi a primeira da temporada, né? Onde eu já fui convidada pela Pri. Terça-feira que vem vou ter uma live sobre dependência emocional. Ainda tô para definir o horário, se vai ser às 7 ou às 9 da manhã. Mas terça-feira que vem estarei aqui de novo. A Pri não vai estar comigo, né, Pri? Mas pode acompanhar.